Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre 4 atletas que podem deixar o Cruzeiro, tá? Nos próximos dias. Eu diria que uns 2 desses já está bem encaminhado, que eu quero comentar aqui com vocês, e se o Cruzeiro recebe ou não uma boa compensação nessa transferência, que sinceramente era até um tópico que eu queria falar aqui com vocês, e eu não negociaria nenhum desses atletas até ter a definição de um novo técnico, tá? Enfim, quero comentar aqui quem são esses jogadores, inclusive do Alisson, já bem encaminhada essa venda, que é, cara, algo que eu discordo completamente, ele indo para o futebol europeu, porque não estava tendo espaço, mas vai ter uma mudança agora de técnico, e eu não entendo realmente essa venda. Enfim, quero comentar aqui com vocês. Só antes de começarmos o projeto aqui, para deixar seu like, se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa meta aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, falta um pouco mais de 550 inscritos aqui no canal, certamente me ajuda bastante. E antes de dar uma sequência, tem um recado do patrocinador, a 188Bet, que te dá R$25 de saldo ao você fazer o seu registro lá na plataforma, vendo pelo esse meu link que vai estar aqui embaixo na descrição. Você clica lá, faz seu registro e vai ter esses R$25 de saldo para começar a apostar. Lembrando que futuramente você pode depositar o seu valor, você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito em até R$250. Então vamos supor, você deposita lá, você fez seu registro, pega os R$25 de saldo, deposita mais R$50 e vai dobrar o seu saldo, tendo R$100 mais os 25 da aposta grátis, né? Então você vai ter um saldo já de 125 para começar a apostar e seguindo as regras, você multiplicando o seu valor, futuramente você pode sacar esse dinheiro, né? Tanto bônus no primeiro depósito quanto os R$25 de free bet. Vou deixar então o link aqui embaixo para você apostar nesse jogo do Cruzeiro no domingo contra o Red Bull, uma vitória pagando mais de 2,20, tá aqui embaixo o link da 188 para vocês. Bom, então vamos lá, quero começar falando aqui então sobre o volante, o Alisson, esse que já não tem muito o que fazer, tá? Até deixei aqui essa matéria do Globo Esporte falando que o atleta já está quase que definido a sua saída então do Cruzeiro para o Moreirense de Portugal, um valor que seria ali próximo da casa então dos R$1.800.000, valor que eu acho bem baixo, e para um percentual pequeno do jogador, 350 mil euros, o Cruzeiro pagou quase 4 milhões, possivelmente com um percentual maior do atleta. Até no site que eu uso aqui para ver as estatísticas, né, já mostra o Alisson no Moreirense lá de Portugal. Pelo Cruzeiro realmente não teve uma boa sequência, foram apenas 22 jogos e uma assistência, muitos altos e baixos, obviamente, mas eu não negociaria o atleta de forma alguma, ainda mais porque já foi confirmado, né, a saída do técnico Pepa, eu sinceramente manteria o Alisson. O último jogo dele como titular tem tempo, foi ainda no mês de junho contra o Atlético Mineiro, nos últimos jogos não vinha conseguindo entrar realmente, jogou poucos minutos contra a equipe do Goiás, contra o Atlético Paranaense, então realmente estava próximo essa sua saída. Eu só não trocaria agora justamente porque vai ter essa mudança de treinador. E eu acho que o Alisson tem potencial para assumir muito bem essa função no meio de campo. E quero saber se você concorda comigo ou discorda, né? Então o Cruzeiro vinha bater no pé, que gostaria de um valor mais alto para negociá-lo. Então possivelmente deve negociar com esse valor de 1.800.000 e manter um percentual relevante de olho numa venda futura, que eu acho que tem potencial sim para acontecer. 25 anos, vinha se destacando muito pela Ponte Preta e só chegou ao Cruzeiro porque conseguiu uma rescisão junto à Ponte Preta e o Cruzeiro então pagou uma compensação para o atleta, de acordo com o Jorge Nicola, foi 4 milhões de reais em luvas adiantadas para o atleta em compensação por uma troca, né, de um percentual relevante dos seus direitos econômicos. Então acredito que o Cruzeiro possa estar vendendo esses 1.800.000 por pelo menos uns 45%, né, e mantendo um bom percentual de olho numa venda futura. Bom, quero falar também sobre o Daniel Júnior, que recebeu uma proposta lá do futebol russo, uma equipe chamada Akhmat Gronzi. Acho que é isso a pronúncia, tá? Um empréstimo de uma temporada e seria um valor por esse empréstimo de R$1 milhão. Jogador de 21 anos que tem um contrato com o Cruzeiro longo, tá? Que pode ser renovado até o final de 2025. Então, se não for para ele ser emprestado e voltar faltando 6 meses para terminar o contrato, eu acho uma boa. Jogador de 21 anos de idade, eu não emprestaria com essa mudança de técnico, porque vai que ele é mais utilizado, mas é algo que realmente não vinha acontecendo com o técnico Pepa. No ano, apenas 10 partidas e um gol marcado, de acordo também com o Jorge Nicola. O Cruzeiro, nessa proposta de empréstimo, caso a equipe russa queira comprá-lo em definitivo, poderia pagar mais 4 milhões de reais e ficar com meia de 21 anos. O último jogo dele, para você ter uma ideia, foi lá no dia 21 de junho, contra a equipe do Fortaleza, derrota em casa, ele jogou apenas 6 minutos. E o último jogo que ele ficou no banco foi contra o Grêmio, mas se você for analisar, até ficar no banco ele não vinha, né? Contra o Grêmio, Corinthians e São Paulo, ok. Só que aí, realmente, a sequência ali terrível, cara, não jogou contra o Fortaleza, no qual ele ficou no banco, entrou, ok, 6 minutos, mas contra o Bahia não entrou. Aí pra você ter ideia, nos últimos jogos que ele entra em campo foi contra o Atlético Mineiro, no dia 3 de junho e no dia 31 de maio contra o Grêmio, que aí sim, nesse jogo ele entra, né, faltando um pouco mais
de 2 minutos para acabar, então não jogou nenhuma partida como titular no Campeonato Brasileiro. O último foi naquele bom jogo contra a equipe do Vila Nova, que ele jogou então 59 minutos, e também contra a equipe do América Mineiro no jogo do Campeonato Estadual na fase de grupos, né? Então, só para você ter uma ideia, desde o Pesolano ele não jogava como titular do Cruzeiro. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha do Daniel Júnior? Se é uma boa ou não essa negociação. R$1 milhão para esse empréstimo, é igual eu falei. Melhor renovar o seu contrato para não ter risco, né? Dele voltar e faltar 8 meses para terminar o seu vínculo e poder assinar com qualquer outra equipe. Então, só ficaria de olho nessa questão do seu contrato. Bom, outro aqui, que aí esses dois não têm propostas e tudo mais, como o Daniel Júnior e o Alisson, que podem deixar o Cruzeiro, que é sobre o Gilberto, que não foi relacionado para esse jogo contra o Grêmio, acho que muito mais pela pressão, né, do último jogo que ele entregou basicamente os 3 pontos para o Corinthians, perdendo aquela bola no final, que era só segurar, e a torcida caiu em cima muito dele. Tenho certeza, se ele tivesse sido relacionado, ou até mesmo titular, acho que a torcida aí já pediria o Pepa antes mesmo dele sair, já pediria a demissão. E o Gilberto, que, para falar bem a verdade, não tá sendo aquela situação de, deixa eu só desligar esse ar aqui, reserva absoluto, não. Por exemplo, ele jogou como titular no duelo contra o Botafogo, né? E fez um bom jogo, 64 minutos, fez um bom jogo, só que entra o Rafael Elias e jogou muito melhor, inclusive tendo chances de marcar. Aí no jogo seguinte, contra o Palmeiras, ele não começa, joga o Rafael Elias, ele entra faltando 23 minutos, e contra o Corinthians o Rafael Elias começa a titular, marca gols, e ele entra faltando 4 minutos, que era só prender realmente aquela bola, e ele acaba tentando um passe, ainda leva uma caneta, né? Então, cara, foi terrível essa atuação. O último jogo dele como titular foi muito ruim, contra o Goiás, derrota por 1-0. Ele jogou 80 minutos e não conseguiu fazer quase nada, né? Obviamente a bola não estava chegando, mas o Gilberto bem ruim até aqui e tem um dos maiores salários do elenco. Se saísse, seria um respiro muito bom financeiramente para a Raposa, que tem contrato com ele até o final do ano que vem, até dezembro de 2024. Nesse ano, 30 jogos, 6 gols marcados e uma assistência. Quero saber a sua opinião. Se aparecesse uma proposta aí, né, quem sabe do futebol árabe, do futebol turco, russo, que ainda segue aí alguns dias em aberto, você acha que negociaria o jogador? Enfim, tenho certeza que seria uma economia e tanto em relação à parte salarial. Bom, quero falar também sobre o Bruno Rodrigues, que assim, esse recebeu proposta há um bom tempo, né? Desde de 2 meses para cá, vinha recebendo consultas que poderia gerar um valor na casa de 21 milhões de reais do Al-Tamam, lá da Arábia Saudita. E desde essa proposta, ele jogou como titular só no duelo contra o Corinthians e antes disso só contra o Goiás, né? Ele não foi relacionado para o duelo contra o Botafogo, porque estava na indefinição se ele iria ou não para o futebol árabe, e aí depois ele é relacionado, entra faltando 23 minutos contra o Palmeiras, titular contra o Corinthians e reserva no duelo contra o Grêmio, onde ele ficou no banco, né, para jogar então o Matheus Vital, que é algo que eu discordo. Acho que dá para encaixar o Arthur Gomes, o Bruno Rodrigues e o Wesley. Quero ver até mesmo quando voltar o Matheus Pereira, como que vai ficar, né? Com certeza um desses vai ter que acabar ficando no banco de reservas. Enfim, nesse ano, Bruno Rodrigues pelo Cruzeiro, 33 jogos, 8 gols e 6 assistências. O Cruzeiro tem uma opção de comprar ele então no final da temporada. De acordo com algumas jornalistas, na casa de 13, 14 milhões de reais, fora os 4 milhões que já pagou. Então poderia ser algo próximo de 18 milhões por 85% dos seus direitos, e recebeu essa proposta de 21 milhões. Eu não venderia, porque ele vinha sendo titular, mas agora, se for para ele ficar no banco, né, era melhor ter pegado um valor que poderia ser significativo e ter colocado no bolso, mas de qualquer forma não acho que o Bruno Rodrigues vai sair. Desses aqui, o Alisson já está quase certo, tá? Em breve deve ser anunciado lá no Moreirense de Portugal. O Daniel Júnior pode acabar avançando, eu acho que com essa mudança de técnico pode dar uma freada. O Gilberto, se aparecer alguma coisa, acho que em ambas as partes não vai fazer muito esforço para ficar. O Bruno Rodrigues, que aí eu acho mais difícil. O Cruzeiro já tem interesse de comprar em definitivo, tem um bom tempo. Quero saber o seu palpite aqui embaixo para essas saídas, né, desses jogadores. Quem que você manteria, quem que não? Tô curioso para saber aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então conto com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar também outras sugestões de conteúdos aparecendo aqui na tela final. Valeu, galera!